Primeiro, boa tarde a todos. Deixar uma saudação especial aqui para a companheira Diana. Foi a primeira pessoa que entrou em contato comigo e fez o convite para que eu estivesse aqui hoje. Sou motorista de caminhão, tenho 37 anos, trabalho em Diadema e moro numa comunidade que fica no limite do município, entre Diadema e São Paulo. Em função dessa crise absurda de água que nós estamos vivendo, para nós que moramos ali na comunidade já era bastante comum, comentei até com alguns companheiros aqui previamente, que ao longo dos 20 anos que eu moro nessa comunidade era totalmente comum para nós faltar água todos os domingos, aos sábados, aos domingos, sistematicamente. Então, para nós era absolutamente normal, mas isso de forma perene, independentemente da crise aí ao longo dos 20 anos. E eu fui até me atentar para isso depois de todas essas questões aí. E a história é mais ou menos a seguinte: eu já vim acompanhando o problema da crise da água, né, o que a nossa presidente da Sabesp vinha falando em relação à crise da água, que eu acompanho no rádio do caminhão. Eu sou meio maluco, porque eu não gosto de ouvir música, eu ouço noticiário. E o que o nosso belíssimo governador não fala a respeito da crise da água, né? E aconteceu de que no último dia 11 de outubro, dia 10, ou melhor dizendo, às vésperas aí do feriado do Dia das Crianças, a água foi interrompida na região onde a gente mora já na sexta-feira. Eu não me dei por conta, porque a residência onde eu moro tem uma caixa pequena, passou batido. Mas como nós da comunidade já estamos acostumados à falta d'água, então daqui 2 dias, um dia no máximo, ia chegar água. E para quem se lembra aqui, quem mora aqui em São Paulo pelo menos, vai se recordar que nesse período foram dias muito quentes, né? Foram dias absurdamente quentes. Veio o sábado, chegamos ao domingo em especial. Vou citar o domingo em especial porque eu tenho um amigo que faz um trabalho social, especialmente no Dia das Crianças. Ele aluga do próprio bolso brinquedos, pula-pula, piscina de bolinhas, tal, essas coisas. E a gente conta com um voluntariado local ali para poder proporcionar para as crianças da comunidade um Dia das Crianças diferente do que é o dia a dia delas, que é o convívio com o tráfico ali do lado, porque acontece uma coisa que está ali. E as dificuldades que estão impostas aí a qualquer comunidade no Brasil, não só a minha, enfim. E o Dia das Crianças foi absurdamente quente, como eu falei, e as crianças brincaram para valer, e o que alavancou o consumo de água, o estoque de água que as pessoas tinham em casa. Chegamos à segunda-feira sem água. Então já vamos levar sexta, sábado, domingo, segunda. A noite de segunda sem água. E a situação já era bastante difícil, né? Imagina, criança, banheiro, roupa. E comunidade, para quem conhece aí, é uma coisa meio bacana, porque o problema do vizinho é seu problema, enfim. E na noite da segunda-feira, eu falei para minha mãe, falei, olha, se não chegar água até a terça de manhã, eu vou tentar dar um jeito. E aí vale lembrar que eu trabalho com um caminhão chamado Roll-on Roll-off, que é o equipamento que tanto carrega um tanque de água como uma caçamba. Mas eu não tinha uma ideia muito clara do que eu ia fazer ainda. Eu tinha a opção de abastecer alguns galões de água, botar num carrinho 9.5 que eu tenho, levar no porta-mala e descarregar água em casa para suprir a necessidade da minha família. Só que, em especial para mim, é muito difícil alimentar minha família, prover minha família com tanta gente sofrendo, que já era uma situação muito difícil. Então, na manhã da terça-feira, foram dia 12 domingo, 13 no dia 14, em especial, eu saí para trabalhar, apressei os meus trabalhos ali na parte da manhã, porque eu já tinha ideia clara do que eu ia fazer, né? Eu fui até a base, ciente do que eu estava fazendo, de que era água potável, de que serve para o consumo humano, que jamais ia botar em risco a saúde das pessoas também, em nome de simplesmente prover as pessoas de água. Então, carreguei os 16 mil litros d'água, isso era mais ou menos em torno de 9h30 da manhã para as 10 da manhã.
E assim que carregou a água, aí que me veio a convicção plena do que eu ia fazer. Engatei a primeira, a segunda, a terceira e fui embora. Mas já com a convicção cega de onde eu ia encostar com a água. E paralelo a isso também, conhecendo o meu patrão, lá em especial eu já tinha certeza absoluta da minha demissão, antes de eu chegar com a água para o pessoal. Mas emprego eu ia arrumar, motorista de caminhão arruma emprego em qualquer outro lugar, mas as pessoas sem a água não iam ficar. Então, chegando na comunidade, como não precisava lembrar, mas é meio apertadinho para manobrar um caminhão trucado com 16 mil litros de água, bastante pesado. Mas assim que eu comecei a acessar a comunidade, as pessoas já estavam procurando, vendo um caminhão-tanque entrando na comunidade, o que é? E alguns vizinhos saíram, eu acenei, né, de boca, na leitura labial, o pessoal, é água, é água. Então, antes mesmo de eu conseguir estacionar o caminhão, já tinham por volta de 20 pessoas com balde na mão, dado o desespero das pessoas por conta da água. Assim que eu terminei de estacionar o caminhão, eu já tinha em torno de 50 pessoas. Desci do caminhão para abrir a vazão da água e começar a distribuir água para as pessoas que já estavam ali. Então, dentro de muito pouco tempo, já eram 100 pessoas. E aí o boca a boca fez o trabalho por si só. Quando eu comecei a distribuir a água, porque aí foi uma maluquice da minha parte, antes mesmo não me preocupei em chamar algumas pessoas para me ajudar ou organizar alguma coisa desse tipo. Então, na razão de 10, 15 minutos, até se iniciou um princípio de tumulto, porque o desespero era muito grande. Muito grande. O medo das pessoas era não conseguir um único balde d'água. Então, já tinham distribuído água ali para 200, 300 pessoas. Quando começou um tumultozinho ali, eu tive que parar, tranquilizar as pessoas que tinha água para todo mundo. E alguns amigos meus, inclusive esse companheiro aí que faz a brincadeira para as crianças, que tem uma participação mais ativa ali na comunidade, eles vieram no meu auxílio. A gente conseguiu organizar uma fila, criar um isolamento, fazer com que as pessoas respeitassem a fila e garantir que tinha água para todo mundo. E aí a coisa se deu. Eu tenho na minha conta que foi mais ou menos 800 pessoas que levaram água para casa, né? E aí teve um momento, que até saiu no jornal aí tudo, que para mim foi muito tocante, porque mesmo naquela situação das pessoas irem pegar água, tem o egoísmo, tem em pensar em si, para sanar o problema da própria casa, enfim, isso é inerente da sociedade, aí cada um à sua maneira. Mas um rapaz em especial me tocou muito. É um adolescente, ele circulou a fila e veio no meu ouvido. Pra vocês terem uma ideia, a comunidade lá, em especial onde eu moro, é a razão de mais ou menos 30 para 40 mil pessoas. Eu dei água para 800 só. E esse rapaz veio no meu ouvido e perguntou, moço, você vai conseguir descer lá para baixo para dar água para a gente? Eu falei, não dá. Eu expliquei para ele a situação, eu falei, eu estou correndo o risco de ser demitido, eu vou perder meu emprego até por conta disso. E ele falou, não, mas é que lá embaixo tem uma moça que é deficiente, é cadeirante, ela não tem como vir pegar água. Então me tocou profundamente isso, porque, de uma certa forma, até ali, a minha atitude impensada, irresponsável, de tomar o caminhão para mim, distribuir águas para as pessoas, o que me chamou a atenção, de que fora tudo aquilo, e talvez até a casa dele mesmo não tivesse água, como não tinha de fato, né? Ele ainda ter a índole, o pensamento de pensar numa pessoa com deficiência e pensar nela em levar água para ela. Aí, por fim, conseguimos dar água para todo mundo, não teve uma pessoa que foi lá e não conseguiu levar água. Né? Acho que, para quem tem crença, alguma coisa, tem milagre, parece que a água duplicou, triplicou, não sei. E feito isso, eu toquei para a base de novo para reabastecer o caminhão. Paguei do meu bolso, porque é relativamente barato. Aí começam os absurdos, né, desse mundo que a gente vive, essas loucuras. Porque eu paguei, ou eu pago até hoje, em 16 mil litros d'água potável para jogar no chão, por conta de uma lei municipal, R$ 75. E é um trabalho que eu faço que vai contra até o meu princípio. Depois eu vou falar disso aí.
Enfim, reabasteci o caminhão, toquei para a empresa. E até na comunidade mesmo, algumas pessoas falaram, né? Chegou para mim e disse, olha, não, fala que você foi sequestrado, que a gente te pegou, ou roubaram o caminhão. Eu falei, não, vou chegar lá, vou contar a verdade, explicar o que aconteceu e arcar com as consequências, né? Como eu já tinha convicção de que eu seria demitido, então o que viesse era lucro. Cheguei na empresa, o pessoal perguntou o que aconteceu, expliquei o que houve, né? Isso aí já era por volta de 2h da tarde, eu extenuado, meu braço totalmente morto, porque a mangueira tem muita pressão e tal. E nesse meio tempo chegou o meu patrão, o doutor Anderson Hudson. E naquele momento ali, as minhas contas já estavam em cima da mesa. Quando o doutor Anderson chegou, o assunto já estava meio encerrado, e o que ficou sobre a mesa não foi o assunto da água, foi o assunto da minha demissão. Porque os pares lá já tinham resolvido, já tinham dado andamento nessa situação. Mas não os culpo totalmente, porque eles também não tinham essa noção do que tinha sido, nem eu mesmo tinha a noção do que foi aquilo, né? E no decorrer da tarde, eu fui almoçar e no decorrer da tarde eles fizeram uma reunião no escritório, aonde a minha demissão se deu de fato, por justa causa. A prerrogativa é essa, a CLT reza isso, desvio de carga, para quem não tem entendimento aí, independente de ser água para o vizinho, ou o que quer que seja, é justa causa. Só que eu não fui comunicado. Aí aconteceu um certo milagre, porque um dos meus vizinhos, ele é um freelancer e manda algumas matérias aí para o Grupo Folha. E na distribuição da água ele tirou algumas fotografias, e a minha revelia, que eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, ele mandou para o Grupo Folha. Eu terminei esse bendito e maravilhoso dia de trabalho, já com a sensação de dever cumprido e certo da minha demissão. Bati o cartão para ir embora, falei, vai ser agora, já estava ligando, procurando um novo emprego para os conhecidos e tal. A demissão não aconteceu. A situação das fotografias eu não soube. Na manhã da quarta-feira, quando eu cheguei para trabalhar, eu fui avisado de que tinha saído no jornal. E assim, eu sou totalmente desapegado dessas coisas, de que essa tralha toda, televisão, o jornal, para mim é tudo um circo. Haja visto o que acontece aí nos meios de comunicações e a maneira como eles informam a todos nós do que acontece aí, como até o próprio companheiro falou em relação à questão da Petrobras, que eu acompanho e muito. Enfim, a sensação que eu tive com a matéria no jornal foi aquela da seguinte, me deu o seguinte, maravilha, saiu no jornal, então repercutiu. Se servir para a água na comunidade não ser mais desligada sistematicamente, como em tese deveria acontecer, ou certamente ia acontecer se não tivesse repercutido, já me dei por satisfeito por ali. E posteriormente, para finalizar aí o relato, eu fiquei sabendo de uma pessoa que participou da reunião da minha demissão, que ela só não se deu de fato, e eu não fui comunicado, ela não foi formalizada, porque o Grupo Folha ligou lá, ainda no curso da tarde, da terça-feira, da distribuição da água, porque as fotos bateram lá na Folha via e-mail, eles ligaram para a empresa, atrás da matéria, para encostar a dona Dilma, presidente da Sabesp, na CPI, na parede, porque era a matéria da capa, e eu não soube de nada. E meus belíssimos e honrados patrões também não se deram o trabalho de me informar. Simplesmente não me demitiram e acredito que da parte deles eles me prestaram um grande favor em manter meu emprego. E assim se deu. O mais bacana e o curioso, aí para ser sucinto, é que na quarta-feira, que foi o dia posterior, já repercutida a matéria na capa da Folha, e já estava na mão do Geraldinho lá no Palácio do Governo, na mão da presidente Dilma da Sabesp e do diretor de abastecimento, em que eu tenho o desprazer de ver aquele homem falando. E aí foram as televisões lá fazer as matérias, tal. E o curioso é que chegou o Grupo Folha para fazer o segmento da matéria e
Quando chegou o Grupo Folha e apareceu a doação de mais um caminhão de demitido, apareceu a doação de mais um caminhão de água para a comunidade onde eu moro. Chegou o SBT, pulou para 4. Foi assim. Aí chegou a Band, pulou para 8. Eu vendo toda aquela situação e conhecendo as pessoas com quem eu trato no dia a dia, já sabendo o propósito da doação, o caráter da doação, né? Eu pensei no bem maior, que era a comunidade. Isso é maravilha, vou continuar desligando a água, pelo menos já tenho 8 caminhões de água para levar para a região onde eu moro, e para outra parte do adolescente que pediu a água para levar para a moça, eu vou conseguir chegar lá com a água. Aí levamos um caminhão para a comunidade, um segundo caminhão, já na quarta-feira, às 3 da tarde. A água foi desligada na sexta, a quarta-feira, até às 3 da tarde, não tinha água na comunidade ainda. Vale lembrar isso. E para fechar a questão da doação da água, aí quando chegou aquele microfoninho com a câmera, que tem aquele globinho aqui assim, aí a doação pulou para até quando faltasse água na comunidade. Essa foi a coisa mais curiosa que aconteceu. Enfim, gente, essa ação, depois de repercutido, eu consegui depurar o que foi isso, como eu disse para alguns companheiros aqui, o objetivo principal era levar água e resolver o problema da comunidade da onde eu moro. Mas já passado, repercutido, pensado, repensado, eu tentando entender o que isso pode trazer de benefício, diante de que todos os companheiros aqui falaram, eu, assim que fui convidado pela Diana a participar do encontro da nossa classe, eu tentei buscar nas minhas convicções políticas, de fé e tudo mais, o que significa essa reunião entre todos nós aqui hoje. E tentei entender se eu estou mais para participante de um movimento ou estou fora. Eu quis entender qual que é o meu papel nesse tipo de movimento, o papel de cada um de nós aqui. E eu fui buscar na minha própria vida se eu fiz alguma coisa para até merecer fazer parte desse movimento. E eu percebi que eu sempre combati desigualdade nos ambientes onde eu trabalho, seja de opressão, discriminação, desde a falta de uniforme para a parte mais baixa, que eles chamam de baixa, que na realidade somos todos iguais, mas infelizmente os patrões enxergam assim, inclusive onde eu trabalho. Quer dizer que o ajudante que faz o trabalho do chão de fábrica, o cara não precisa ter um uniforme decente para trabalhar, porque não precisa. Enquanto os caras vão passar o Natal em Angra dos Reis. Existe uma desproporção muito grande nisso. Mas, contudo, eu queria dizer o seguinte, que é uma honra muito grande participar desse encontro com vocês. Está cercado de professores, que eu já comentei que eu tenho uma admiração muito grande pela classe, porque o professor é um verdadeiro herói no país que a gente vive. Infelizmente, eu não tive oportunidade de estudar, porque na minha infância não foi possível, eu tenho apenas o 4º ano primário. Mas não é desculpa, né, porque mesmo tendo só o 4º ano primário, e sobrando as poucas horas do dia que me sobravam, eu me autoeduquei, eu procurei as maneiras de me autoeducar. E gostaria de dizer o seguinte, que independentemente do que vier pela frente, que a nossa classe e qualquer outro tipo de movimento ou iniciativa que seja para combater a desigualdade, o preconceito, seja ele qual for, homofóbico, racial, de região, esse absurdo que aconteceu depois das eleições aí, nego falando contra nordestino e nordestino atacando, falando contra quem é do Sudeste, um verdadeiro absurdo. Porque essa nação só vai se fazer forte pela mão dos trabalhadores, pela mão dos nordestinos, pelas mãos de quem está no Sudeste. E, para finalizar, vai se fazer forte pela mão da classe
que é a maior desse país, que é a classe dos trabalhadores. Não é verdade? E seja pela mão dos professores, que eu tenho muita honra de compartilhar o ambiente, seja pela mão do bandejão, de quem está trabalhando na faxina, porque cada um de nós tem um papel a ser desempenhado. E do fundo do coração dizer o seguinte, uma coisa eu aprendi ao longo da minha vida, isso no chão de fábrica mesmo, para valer, na prática, isso na prática. Que geralmente a gente convoca as pessoas para combater justamente a desigualdade, mas um companheiro lá, ele tem receio de se fazer presente num determinado movimento, porque ele não tem um uniforme decente para trabalhar, ou as condições de trabalho não são favoráveis. Ele tem um certo medo, um certo receio, porque vou perder o emprego, porque ele depende daquele salário para trabalhar. Mas dizer o seguinte, que é a paixão e o verdadeiro sentimento de fazer justiça pela justiça e a igualdade para todos, seja do bandejão, ou seja lá na USP, para melhor qualificar o salário dos professores, que também, de fato, é quem tem a real condição de educar a nação brasileira e tornar esse país forte, uma verdadeira nação, educada e consciente dos verdadeiros direitos que nós temos, é assim que nós vamos ser um Brasil melhor. Muito obrigado.